Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo tutorial. Nesse vídeo nós estaremos vendo como utilizar a ferramenta ArcScan no ArcGIS. Essa ferramenta é bastante útil para extrair, extrair curvas de nível de carta topográfica, ou também para extrair drenagens de carta topográfica, entre várias outras coisas. Mas nesse vídeo nós estaremos vendo como extrair curvas de nível. Então, para isso, a gente vai primeiramente habilitar essa barrinha aqui. Vou só fechar ela aqui para a gente ver como faz. Como ela é uma extensão do ArcGIS, a gente vai ter que conferir se ela está habilitada aqui nas extensões. Tá, ela já está habilitada aqui para mim, para quem não tiver, é só habilitar ela. Depois vamos mostrar aqui a nossa barra, ArcScan. Para isso a gente precisa então da carta topográfica georreferenciada. Se alguém tiver alguma dúvida de como faz esse processo de georreferenciamento de carta topográfica, vou deixar um link abaixo de um outro vídeo que eu postei no meu canal do YouTube, mostrando aí um passo a passo de como fazer georreferenciamento de carta topográfica no ArcGIS. Então, vamos aqui adicionar a nossa carta topográfica já georreferenciada. E então, para essa ferramenta funcionar, ela precisa que o nosso raster esteja em tons de cinza, em valores binários. 0, 1, 0 e 1, preto ou branco. Apenas em valores binários. Então, tanto que aqui a gente pode ver que ele não está nem identificando esse nosso raster ainda, porque ele não está em valores binários. Então, para a gente fazer ele identificar, para a gente transformar essa carta em valores binários, a gente vai em propriedade, class field, e vamos colocar aqui, vamos deixar apenas com duas classes, a classe 0 e classe 1. Duas classes, ó, preto ou branco. Ok. Tá aí nossa carta em valores binários. Tá aí. Vamos só dar uma... Para a gente então começar essa vetorização, nós vamos ter que criar o que? Um shape. Para quem não tiver um shape criado ainda, vamos criar aqui um shapefile de linha, polyline. Então, new, shapefile, colocar aqui curvas. Curvas do tipo polyline. Vamos aqui então, nesse caso de que a gente vai estar extraindo informações de uma carta, o interessante é o que? É a gente importar o sistema de coordenadas do nosso raster, da nossa carta, para ter certeza que a gente vai estar extraindo informação no mesmo sistema de coordenadas, no mesmo dado. Ok. Está aqui nosso shape. Vamos então só abrir aqui a nossa tabela de atributos para inserir um campo. Add field, colocar aqui campo cotas, texto, 5 caracteres apenas, é o suficiente. Vamos colocar então nesse campo cotas o valor de cada cota que a gente for digitalizar aqui. Vamos só escolher aqui então uma região para a gente digitalizar. Pode ser aqui nessa região mesmo. Então vamos lá, vamos iniciar a edição. Ó, iniciar aqui a edição. Coisa que eu esqueci aqui de comentar, que antes ele não estava mostrando aqui, quando a gente estava com ele em tons de cinza. Depois que a gente mudou ele para valores binários, ele já mostrou aqui o nosso raster. Então, vamos lá, vamos iniciar a edição aqui. Start Edition. Curvas. E agora sim, aqui habilitou os botões da nossa barra ArcScan. Com o ArcScan, a gente tem duas opções de vetorização. Tem o Vectoration Trace, que é o que ele faz? Ele pega, você vai dar um clique e dar o segundo clique para indicar a direção e ele vai vetorizar tudo o que ele conseguir identificar da curva que não tenha
até a primeira interrupção que ele achar nessa curva. E com a outra opção, que é o Vectoration Trace Between Points, que é o que? Vetorizar entre os pontos. Então, o nome já diz. Você vai indicar dois pontos. Eu quero vetorizar daqui até aqui. Ele vai vetorizar essa parte da curva. Então, essas duas opções que tem para a gente vetorizar. Vamos só vir aqui, pegar essa curva aqui mesmo e vamos fazer então para a gente entender melhor. Bom, vamos fazer então primeiro com a vetorização entre pontos e depois com o trace, com o trace automático. Tá, vamos vetorizar então essa parte aqui para ver como que ele funciona. Vamos lá. Primeiro ponto, segundo ponto. Vai processar e vai gerar todos os pontos que ele precisa para traçar até aqui a curva de nível. Novamente. Isso aqui é tranquilo. Aí o que acontece? Quando chegar aqui numa interrupção, como aqui não é interrupção da curva, você vai traçar, vai indicar e ele vai seguir fazendo. Nesse caso. Aqui é que vai acontecer isso. Aí o que você faz? Nesse caso você vai fazer manual, que são poucas vezes que você vai precisar. Então você vai traçar aqui a curva manualmente até passar por essa interrupção. Aqui você habilita a ferramenta novamente, segue fazendo até aqui. Beleza. Primeira opção então é essa. Você vai indicar entre os pontos que você quer que vetorize. Olha quantos vértices gerou aqui. Se a gente fosse fazer manual ia dar um trabalhão. Então é o Vectoration Trace Between Points. Então vetorizar o traço entre os pontos. Então vamos lá, vamos finalizar essa aqui. Vamos atributos, né? Colocar aqui o valor dessa cota. $440. E agora vamos fazer uma outra curva com a opção Trace, Vectoration Trace, que é para que ele faz o que? Que é aquela que ele faz até onde ele identificar a curva. Vamos fazer essa aqui mesmo. Vou pegar essa. Vamos fazer essa primeira parte, que aqui já tem uma interrupção, a gente já vai ver como é que é. Então, o que a gente faz? Primeiro ponto e simplesmente indica a direção. Ele vai fazer até achar a próxima interrupção ou que tiver uma linha de quadrícula. Nesse caso você vai fazer então manual. Só pega edição manual. Passou a interrupção. Vai para a ferramenta novamente. Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente ver como ele faz. Ó, indiquei a direção. Ele foi até a próxima interrupção. Passou. Indiquei a direção novamente. Nesse caso aqui, ele só parou porque tem duas direções. Porque aqui tem esse traçado aqui que ele não conseguiu identificar para qual lado que ele deveria ir. Mas aqui você não precisa fazer com a edição manual. Você simplesmente clica novamente que ele vai seguir. Porque não é uma interrupção da linha. Bom, nesses casos aqui é interessante fazer manual porque senão ele vai traçar por um lugar errado a nossa curva de nível. Aqui segue e assim vai. Então essas duas opções de vetorização que agiliza bastante o nosso trabalho no momento que tiver que se fazer vetorização de curvas de nível,
E aqui a gente já chegou na curva que a gente havia vetorizado anteriormente. Tá aí. Olha quantos vértices ele gerou automático aqui para nós. Com alguns poucos cliques para a gente identificar algumas interrupções de linha, ele gerou todos esses pontos aqui para a gente. Vamos finalizar isso aqui também. Colocar aqui a cota, 440. As cotas eu coloco por quê, pessoal? Eu coloco porque daí a gente vai ter, óbvio, a gente vai ter que identificar essas cotas, mas quando a gente estiver vetorizando. E depois a gente vai usar esse campo aqui, se um dia você precisar fazer gerar um modelo em 3D, você já vai ter esse campo salvo, então já vai ficar fácil para você fazer isso depois. Então é isso aí, pessoal. Uma forma que facilita bastante para quem precisar fazer extração de curvas de nível ou até mesmo de drenagem nas cartas. No caso aqui, vamos fazer uma drenagem. Aqui tem uma drenagem. Ó. Vamos fazer essa drenagem aqui só para a gente ver. Ó. Aqui. Ele faz da mesma forma. Só você precisa indicar. Olha aqui. Diminui o zoom. Olha, ele faz da mesma forma. Você só precisa indicar para que direção ele precisa ir. No caso, as drenagens aqui, as maiores, ele vai fazer. Fica fácil de fazer. As outras menores que é um pouco difícil porque ele tem, que já é por padrão da simbologia, ele tem essas interrupções aqui. Então, mas as outras maiores fica muito fácil de fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado mais esse vídeo tutorial. E precisando de tiver alguma dúvida, algum comentário, só postar algum comentário ou enviar algum e-mail tirando dúvida ou pedindo sugestões de novos vídeos também. Obrigado, pessoal, e até a próxima.